Boa tarde, professor. Boa tarde, queridos colegas. Bom, a gente vai falar aí dessa apresentação sobre o agronegócio do cacau. Tá? Pode passar. Bom, antes de a gente entrar aí sobre as principais questões de produtividade e do mercado do cacau, a gente vai falar um pouquinho da história do cacau, né? O Theobroma Cacau é um nome que já traz muito das suas características históricas, né? Theo, Deus, Broma, comida, né? Então, é o que eles chamavam de comida dos deuses. Os povos antigos acreditavam que o cacau tinha uma relação mística, né, espiritual com algumas entidades, e ele foi criado para restabelecer a harmonia ambiental das florestas por todo o mundo. Pode passar. Como eu falei, né, o cacau teve uma grande participação em diversas culturas aí da antiguidade, começando pelos povos pré-colombianos que davam tanta importância para o cacau que o plantavam em rituais solenes, com um certo protocolo religioso, né, muita organização e algo muito bem estruturado. Né? Na cultura maia, eles acreditavam que o cacau era um dos ingredientes para a origem da humanidade, né? Então, dá para sentir um pouco aí da importância que essas culturas davam para o cacau. Na sociedade asteca e no México até o século XIX, eles eram utilizados como moeda, né, como uma possibilidade de escambo. Então, eles tinham até um alto valor agregado aí, considerando. Pode passar. Bom, segundo os botânicos, acredita-se que o cacau surgiu na Amazônia, né? Mas ele se expandiu aí para diferentes regiões de todo o mundo, né? Através dessa fusão, dessas fusões, dessa expansão, se originaram três tipos diferentes de cacau. O crioulo, que é a casca enrugada e sementes brancas, o forasteiro, que é a casca lisa e sementes pretas, e o trinitário, que é uma mistura dos anteriores. Pode passar. Aqui está uma foto dos três tipos, né? Pode passar. Bom, um grande marco aí na história do cacau é quando ele chegou na Europa, né? Ali por volta do século XVI. Ele era uma bebida das elites, né? Das grandes cortes europeias e se acreditava que ele tinha um poder afrodisíaco, energético. Então ele era usado geralmente aí após a consumação do casamento, né? Na lua de mel. Ele tinha essa questão aí, fora o lado espiritual já mencionado anteriormente. Pode passar. É, e aí, cara, com essa expansão aí do café nas grandes feiras, ele chegou no Brasil aí por volta de 1746 e se destacou principalmente na região da Bahia, né, na parte de Ilhéus. Ele deu muito certo e ele se transformou simplesmente nos principais produtos da região. Pode passar. Um dos pontos também é que em 1990 teve uma grande crise na produção de cacau por conta da vassoura de bruxa. Foi uma praga que afetou drasticamente aí as produções, caíram exponencialmente e inclusive o cacau tipo 1 Bahia deixou de ser comercializado na bolsa de valores. Bom, beleza, pode seguir. Faz? É você? Opa, estava falando aqui do microfone fechado. Agora eu vou falar um pouco das condições para o cultivo do cacau. O clima é uma questão muito importante, né? Clima tropical, úmido, lugar sombreado. Tem que ser em lugares que tem bastante chuva e que tem um solo bem rico e que tenha bastante umidade. Pode passar. As características do cacaueiro, né? O cacaueiro é uma árvore que é grande, ela é grande de copa, de diâmetro, e dela sai o fruto, né, que é o cacau. E não é ele que é comercializado. O que é comercializado são as amêndoas do cacau, que passam por um processo de beneficiamento para assim ser comercializado. Pode passar. Na produção do cacau, né, tem algumas necessidades de cultivo, como eu já mencionei. Geralmente, correção do solo precisa ser feita, o sombreamento tem que ser feito das raízes, enquanto as árvores não estão grandes. Em relação ao sistema de propagação, pode ser feito por sementes ou então por propagação vegetativa, né, estaquia, enxertia, e pode passar agora.
As principais pragas são a vassoura de bruxa, a podridão parda e o mal do facão. Aqui na imagem nós temos alguns exemplos. Isso afeta bastante as produções. Na Bahia mesmo, que foi comentado já, teve uma grande quebra uma vez do cacau com a vassoura de bruxa. Pode passar. Bem, a colheita ela é feita manualmente, muito difícil mecanizar a colheita do cacau. Isso porque os frutos eles amadurecem em momentos diferentes, então eles têm que ser selecionados, né? Então, na colheita é feita a retirada dos frutos da árvore e eles se colhem do chão, né? Porque o cacau vai caindo, fica coberto e tal, escondido, então dá um trabalho para ser feita a colheita. Pode passar. Bem, o processo de colheita envolve a seleção dos frutos maduros, a quebra do cacau e a retirada das amêndoas. E o transporte também tem que ser feito no dia e tem que dar início à fermentação dele para o beneficiamento no mesmo momento. Então, o processo de colheita ele é bem rígido nisso, tem que ser bem feito. Pode passar. Aqui, por fim, vou falar um pouco do beneficiamento, né? Que envolve a fermentação, que essa parte é muito importante, porque tem a formação do sabor e do aroma. Ela é feita em caixas, né? Com madeira sem cheiro, né? Para não estragar. Dura de 5 a 7 dias e essa secagem ela pode ser feita de forma natural ou artificial. E por fim é feito o armazenamento. Pode passar. Aqui nós temos alguns exemplos da classificação da amêndoa, né, para comercialização. Aqui nós temos as características, né, mofada, com fumaça, danificada por inseto, ardosas, geminadas, achatadas. Isso vai interferir aí em diversas questões de preço e comercialização. Pode passar. Bom, aqui então no cenário global, né, a gente pode perceber aqui de acordo com o gráfico que o cacau ele é produzido ali na região do Equador, né, então nas latitudes aí 22 norte entre 22 sul, em regiões geralmente temperatura mediana, né, superiores a 21 graus Celsius, e também a gente pode citar aí os índices pluviométricos, né, que devem ser superiores a 1.300 milímetros, né, para justamente ter esse cultivo, né, e conseguir ter essa colheita, essa produção de forma mais eficiente. Aqui a gente tem a produção mundial do cacau, né, que aumentou bastante entre os anos de 2005 e 2006, né, e também 2017 e 2018. Então a gente consegue observar ali os picos, né, que tiveram no gráfico e em aproximadamente 800 mil toneladas, né, que houve essa produção. Então, foi quando ele alcançou quase 4,6 milhões de toneladas, né, segundo o ICCO de 2018. Como os maiores produtores, a gente tem aqui a Costa do Marfim, né, com 44%, a Gana, então, em segundo lugar, aí, representando 19% de toda essa produção, e, por fim, a Indonésia, aí, em terceiro lugar, com 6% de toda a produção. Ainda seguido pelo Equador, Camarões e Nigéria, com respectivamente aí 5, 5 e 5%, então empatados, né? Porém, acaba diferenciando ainda na questão da quantidade, né, em toneladas produzidas, porém, estão muito próximos aí nessa escala. E por fim, temos aí o Brasil na sétima posição, aí com 4%, segundo os dados ICO, né, de 2018. E, bom, vamos para o próximo. Aí, como pode ser visto aqui, né, na figura, entre 2005 e 2016, a área plantada com cacau aumentou quase 20%, passando então de 8,7 para 10,2 milhões de hectares, né? Enquanto a gente olha para a produtividade média das lavouras, que não sofreu uma alteração significativa, né? Ficando ali em 450 quilos, ou seja, 30 arrobas, né, por hectare. E por fim, aqui o consumo de cacau, né? Aí que espera, né? Que a moagem mundial da amêndoa na temporada de 2020 e 2021 totalize 4,9
70, né, praticamente milhões de toneladas, né, ou seja, 0,5% a mais do que a projeção da safra anterior. Bom, por fim, só falando aqui, trazendo o consumo de chocolate per capita, né, de quilo por ano, a gente tem essa figura aqui que apresenta todos os principais países aí em ordem. Então, temos ali os Estados Unidos em último, a gente pode ver que a Inglaterra e a Alemanha estão entre as primeiras posições. E, bom, já falando aqui da oferta e demanda do cacau e das variações históricas, a gente pode ter essa comparação interessante, né? Então, quando a gente olha para a produção mundial, a gente vê a África em primeiro lugar, né? Seguido pelas Américas em segundo lugar, e Ásia e Oceania em terceiro, aí, com respectivamente 72%, 16% e 12%. Porém, quando a gente olha para as moagens do cacau em si, né? Ou seja, esse processo de moeção dele, né? Então, de quebra das sementes dele, né? Das amêndoas do cacau para estar processando o produto, essa relação já é invertida, né? Então, a África, por exemplo, que estava ali na primeira posição, já desce para a última. E a gente vai estar mostrando o porquê disso ocorrer no próximo slide. Então, a gente tem alguns fatores que estão diretamente relacionados com isso. Então, o primeiro deles seria a centralização de conhecimento tecnológico, né? Então, a gente tem a Europa aí como detentora de tecnologias ligadas ao setor industrial, e isso já até tem a ver com a extração do cacau ser predominantemente manual. Então, a África, ela dispõe de uma mão de obra muito mais barata, né? Os processos lá são mais agrícolas, são realmente mais manuais, relacionados à extração, né? Então, por isso que ela acaba sendo o maior produtor, enquanto esse processo de moagem, né, essa outra parte, né, da cadeia produtiva, fica centralizada nesses países que possuem uma tecnologia, né, uma capacidade tecnológica maior. E por fim, a globalização, né, que já se relaciona com os fatores de facilidade de transações, né, benefícios cambiais e também o transporte, né. Bom, aqui eu trouxe, bom, os principais países, né, segundo uma pesquisa feita em 2010, aliás, 2014, perdão, e a gente tem aqui a Costa do Marfim, em primeiro lugar, né, que estava com 1.610 toneladas, aí, com 40%, que estava seguida aí pela Gana e também pela Indonésia, com 10%, enquanto o Brasil está ali com 210, né, então dá para ver que a Costa do Marfim fica praticamente 8 vezes aí, né, maior a produção do Brasil. Aqui a gente tem já os principais países moedores, né, desse cacau. Então a Costa do Marfim ainda fica numa posição privilegiada, né? Estava em primeiro, aqui ela já cai para terceiro lugar, né? Perdendo apenas para a Holanda. Perdão, na verdade, segundo lugar aqui, né? Perdendo apenas para a Holanda, enquanto a Alemanha fica em terceiro junto com os Estados Unidos. Aqui a gente pode observar o comportamento dos preços, né, na relação estoque e consumo, né, podendo destacar que tanto em 1960, 61, quanto em 2013 e 2014, o preço médio do cacau ele apresentou um comportamento inversamente proporcional, né, a razão desse estoque por consumo. Então, o pico dos preços médios, né, lá em 76, 77, ficou com 2,622 dólares por tonelada, enquanto lá em 1900 e 1991 a razão estoque com consumo aumentou para 70%, né? Então os preços do cacau no mercado internacional despencaram aí para 1,193 dólares por tonelada, que é bastante coisa também. Já aqui em elasticidade, trouxe só alguns dados para estar apresentando. Então, a gente tem aqui a elasticidade da produção normal, que seria 0,86. A gente tem a elasticidade do preço, que é 0,06. E a elasticidade GDP, né, que seria o produto doméstico bruto, né, para 0,99. Né? Isso significando que um aumento de 10%, né, no produto doméstico bruto, ou seja, na renda mundial, resulta em um aumento de 9,9% do consumo mundial. Aí aqui a gente tem as simulações de projeção de demanda, né? Então são 3 cenários, vou estar mostrando os gráficos logo a seguir. Então a gente tem um GDP aí de 1%, simbolizando esse baixo crescimento, uma estimativa aí de 3% como um crescimento moderado,
e, por fim, um GDP de 5% com um alto crescimento, né? E, bom, aqui no cenário do baixo crescimento, né, o primeiro com GDP de 1%, a gente pode ver que o gráfico ele apresenta uma tendência decrescente, enquanto quando a gente tem um GDP de 3%, que seria o cenário moderado, né, o gráfico já apresenta uma tendência de estabilidade, porém ainda assim decrescendo um pouco, enquanto num cenário positivo, né, da economia, assim, com GDP de 5%, ou seja, simbolizando esse alto crescimento, a gente tem uma tendência de alta, fazendo com que esses indicadores se elevem. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre a produção brasileira do cacau. O fruto tem a produção anual estimada em 250 mil toneladas e hoje o Brasil é o sétimo maior produtor. Os dados da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau apontam que o país tem a capacidade instalada de processar aproximadamente 275 mil toneladas de cacau e a exportação anual chega a cerca de 50 mil toneladas de derivados para diversos países. E no ano passado, o volume total de cacau nacional foi de 174 mil toneladas, enquanto a moagem ultrapassou 219 mil toneladas. O Pará e a Bahia são responsáveis por 95% da produção e lideram o ranking de produção da amêndoa, com 128 mil toneladas e 113 mil toneladas por ano, respectivamente. Pode passar. Eu vou falar um pouco também sobre as novas práticas na produção, e os dois estados citados anteriormente têm investido muito em novas práticas para aumentar a produtividade e a qualidade do cacau brasileiro. Na Bahia, por exemplo, ganha destaque o sistema de produção do cacau cabruca, cujo fruto é cultivado debaixo das árvores da Mata Atlântica. E o plantio da amêndoa também é importante fonte de renda para a agricultura familiar. Dos mais de 70 mil produtores, a maioria, por volta de 70%, está em pequenas propriedades. Pode passar. O cuidado com pragas. Outra medida para garantir e melhorar a produção nacional é a prevenção de pragas. E a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira mantém o serviço de alerta fitossanitário para as principais pragas do cacau: a podridão parda, vassoura de bruxa, ácaro da gema e mal do facão. A comissão orienta os produtores sobre quais cuidados devem ser tomados para que uma praga se instale em uma região e passe a ser endêmica, com risco de afetar a produção em maior ou menor grau, dependendo das condições climáticas e de manejo. Pode passar. A genética e o manejo. Uma das linhas da ação da CEPLAC é a busca de materiais genéticos resistentes a principais pragas, bem como no controle integrado, o manejo. Pode passar. E agora eu vou falar um pouco de alguns produtos em destaque. O trabalho conjunto para dar maior qualidade ao cacau do Brasil conquistou o reconhecimento internacional. Em 2019, o país foi oficialmente certificado pela Organização Internacional do Cacau como exportador de 100% de cacau fino e de aroma. O cacau fino e de aroma, ele é identificado por apresentar sabores diferenciados, desde frutados, florais, amadeirados e entre outros. A definição leva em consideração as características genéticas, local e o tratamento das amêndoas pós-colheita. Pode passar. E agora eu vou falar do chocolate, que é a principal matéria-prima e um dos alimentos mais apreciados do mundo. O chocolate é rico em carboidrato e é uma importante fonte de energia, além de ter vitaminas do complexo B e minerais, tais como magnésio e potássio. O Brasil é o quinto maior consumidor de chocolate do mundo, segundo a Associação Brasileira de Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas. Em 2019, o país produziu cerca de 79 mil toneladas de chocolate, incluindo em pó, e estima-se que até 2023 a produção ultrapasse a marca de 300 mil toneladas. Pode passar. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco sobre como o mercado influencia a cacauicultura, né? Então, vou falar um pouco sobre o mercado futuro e como é que isso funciona na cultura do cacau. Vou falar um pouco sobre a relação de câmbio também, que existe dentro da cacaueira e quais são as vantagens perante outros sistemas. E a relação de crédito também, apesar de a gente não conseguir achar informações tão precisas em relação ao crédito diretamente para a cacauicultura, mas temos principalmente para a agricultura familiar, né? Pode passar, vou falar disso um pouco depois. Falando um pouco sobre o mercado futuro, vou dar um parêntese só para explicar basicamente o que seria. Basicamente é a forma do
produtor se proteger perante variações futuras de preço, né? Então, ele estabelece um preço de agora para um preço de um produto que ele vai vender no futuro, né? Então, no momento que ele faz essa venda, ele já garante esse preço no futuro e consegue fazer a viabilidade dele do projeto. Então, um produtor sabe que faltará oferta para a demanda daqui a 6 meses, o que ele pode fazer? Ele também desconhece os fatores do preço futuro, ele também pode fazer uso do mercado futuro. Então, nessas 3 possibilidades, ele pode fazer uso do mercado futuro. Então, é uma coisa importante para o produtor. Pode passar, por favor. Foi como eu disse, né? O mercado futuro funciona como um hedge para o produtor, né? Que seria essa proteção. O investidor é aquele que compra o risco do produtor, então ele está especulando esse risco para ter algum ganho com isso. E o arbitrador seria aquele que age entre o mercado físico não, o mercado spot, né? Que a gente chama, à vista, e o mercado futuro. Então, por exemplo, ele compra agora e vende no futuro e ele já garante essa diferença mínima entre essas duas pontes. Então ele ganha pouco nessa transação, mas ele ganha de maneira certeira porque ele já garante o preço dele, né? Dando um exemplo aí das bolsas que negociam cacau, então as de Nova York e as de Londres. E aí eu vou dar um exemplo se tratando da soja, mas para explicar por que não existe isso no Brasil. Essas bolsas de negociação, principalmente para o cacau, de maneira tão intensa. 10% da soja brasileira está na BMF, né, que seria a nossa Bolsa de Mercadoria e Futuros, dentro da B3. Dentro da CBOT, né, que é o grupo da Bolsa de Chicago, está 18 vezes da produção mundial. Então, a gente vê que na Bolsa Americana tem um volume de negociações muito maior. E isso acaba dando muito mais segurança para o produtor, mais segurança para os investidores entrarem nesse mercado, porque eles conseguem liquidar mais fácil, né, melhor os seus ativos. Então, é melhor para todo mundo e por isso, principalmente, que a gente não tem um mercado de futuros tão bem desenvolvido no Brasil e por isso os produtores brasileiros também não fazem tanto uso dessa ferramenta, né? Pode passar, por favor. Aí está um exemplo, pessoal, que em geral o mercado spot aqui no Brasil vai na linha dos preços dos futuros americanos, né? A gente está vendo aí já nos preços em real, mas a gente vê principalmente ali no meio de 2020, lá para o meio de 2020, que teve uma variação muito grande entre o preço do futuro e o preço do spot. Então, esse seria um momento, por exemplo, que o produtor poderia ter se protegido muito bem se ele tivesse feito uso dessa ferramenta, né? Então, mostrando aí que é realmente um ponto forte para o produtor, caso ele venha a utilizar essa ferramenta. Pode passar. Aí falando um pouco da relação de câmbio, pessoal, basicamente a gente olhou aí na apresentação que os países de maiores produção e os maiores consumidores são países de diferentes proporções cambiais, digamos assim, né? Então os maiores consumidores, em geral, são aqueles da Europa, Estados Unidos, países que têm moedas muito mais fortes, e em geral os produtores são países de moedas mais fracas. Então o Brasil, alguns países da África. Então, esse seria, entre aspas, um hedging cambial, né? Como eu disse anteriormente, o que seria o hedge? Seria a proteção desses fabricantes de chocolate, já que eles estão vendendo numa moeda muito mais forte, é melhor para eles, né? Então, eles estão conseguindo se proteger disso. E também é uma cultura muito menos dolarizada, né? Como foi dito pelo Zamprônio, né? É uma cultura muito pouco mecanizada. Então, existe muito pouco fertilizante também. Em geral, são uma cultura muito mais extrativista, né? Então, por isso não tem tanta dolarização da cultura assim. Pode passar, por favor. É uma das vantagens da cultura do cacau. E aí, pessoal, entrando na parte do crédito, que eu tinha dito exatamente isso, que a gente não tinha conseguido achar informações tão relevantes sobre o crédito diretamente do cacau, mas aí eu trouxe alguns dados para a gente conseguir fazer um raciocínio raso sobre o crédito na cacauicultura. Pensando um pouco sobre a proporção de produção aí no Brasil de safra, em geral, foi concedido para o café 4 bilhões, para a soja 30 bilhões e para o cacau 32 milhões. É claro que a soja tem uma produção muito maior, o café tem uma produção muito maior, e o cacau, obviamente, é o de menor produção desses. Porém, a gente vê que tem uma disparidade muito grande na concessão de crédito, né? 63% das propriedades do sul da Bahia nunca acessaram o crédito, e 65% delas nem sequer têm um cadastro rural que conseguiria acessar esse crédito, né? Para ter acesso a uma
várias facilidades jurídicas, inclusive. E aí existe um programa, né, que vem a fortalecer a agricultura familiar, que é o Pronaf Floresta, né? E é essa coisa da sustentabilidade tentando fazer o efeito, né? Para que consiga adentrar essa cultura que é tão que tem uma proporção tão grande de agricultura familiar, né? E aí pode passar, por favor, um gráfico sobre a concentração da distribuição desses contratos de crédito pelo Pronaf. Então a gente vê que no início tinha um montante considerado de contratos, começaram a aumentar os contratos, apesar do valor não subir na mesma proporção, e a gente vê no momento essa curva se invertendo, né? Então o valor dos contratos é muito maior do que a proporção de contratos concedidos. Então a gente vê que esses contratos passaram a ser muito mais concentrados. Então o crédito não está dissipado entre essas produções de agricultura familiar, né? É um dos problemas aí que pode vir a acontecer, que seria uma concentração de crédito. Pode passar. Tem também a distribuição regional, então, é claro, aí a gente não tem, inclusive, como entrar no mérito da produção do Sul, do Sudeste, qual seria que precisaria necessariamente de mais de crédito, mas a gente vê que o Sul e o Sudeste têm uma distribuição de crédito muito maior do que as outras regiões, né? Considerando que o Centro-Oeste e o Norte são as duas piores regiões ali, meio lado a lado de distribuição de crédito. Pode passar, por favor. E aí, pessoal, entrando numa parte mais do ISD, né, que seria, na tradução, o ambiental, o social e a governança. É uma espécie de jargão, digamos assim, que o mercado financeiro tem utilizado para defender boas práticas dentro das empresas, tanto em relação a medidas sociais quanto medidas ambientais e também de governanças internas. Então, diversos fundos de investimento já estão seguindo essa ideologia, então é uma tendência dentro do mercado. Né? E por que seria uma força para o mercado de cacau? Porque, principalmente, é um mercado muito sustentável. Né? A gente fala aí da força da cabruca, né? Que seria o que o Rafael já tinha comentado ali, que seria o cacau de basicamente agrofloresta, né? Então algo muito mais sustentável. 70% das terras são de propriedades pequenas, então de até 10 hectares. Então, tanto socialmente quanto ambientalmente, é uma cultura que vem fazendo bastante o papel social e ambiental, né, obviamente. A Mondelez, a Olam, que é uma empresa de trading, a The Natural Conservancy, acho que seria a conservação ambiental dos Estados Unidos, todas essas ONGs estão ajudando o produtor no Pará, né? Então é só um exemplo, pessoal, de empresas coligadas que já estão vendo potência nessa produção ecológica e de agrofloresta e estão ajudando os produtores, né? Pode passar. E aí estão as perguntas, né? Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado pela atenção de vocês e boa tarde.